trabalhista. Cumprimento a todos, aqui é uma alegria poder compartilhar reflexões sobre a reforma trabalhista, pontualmente sobre a petição inicial, né, e de fato fazer questões sobre isso aqui, né, embora o título do painel seja uma nova petição inicial, uma pergunta, né, e quais são os critérios, requisitos para os pedidos, a ideia aqui, pelo menos da minha parte, não é apresentar respostas, não, é fomentar os questionamentos, fomentar as perguntas. Então, é uma satisfação participar desse momento histórico de reflexão sobre uma transformação muito profunda do nosso aparato legal fundamental do direito do trabalho, que é a própria CLT. Cumprimento também o desembargador Sérgio Murilo, Ana Maria Maximiliano, meu sócio Sérgio Rocha Pombo, que participaram da organização desse evento com tanto cuidado, com tanta dedicação. A gente já tem conversado sobre isso há tempos, né, Ana? Há meses. Isso está sendo pensado com muito cuidado, de fato, há muito tempo. Cumprimento também os membros da mesa, Dr. Dalegrave, foi um dos meus primeiros chefes na advocacia, na verdade, um grande colega, um grande mentor. Digo que é um grande professor de advocacia para mim até hoje. Isso já faz uns 7, 8 anos e continua para mim absolutamente viva a referência e sempre mais intensa. Cumprimento também o Dr. José Aparecido, não precisa nem dizer para todos nós, também uma referência de magistrado sério, comprometido e que nos ajuda muito, muito nas nossas reflexões processuais com as suas obras, com as obras que produz e que organiza, principalmente sobre a execução no processo do trabalho. É um marco teórico para todos nós, aqui eu tenho certeza absoluta disso. Também cumprimento, porque senão depois eu vou levar um puxão de orelha, o meu digníssimo pai, que está sentado ali no cantinho, o desembargador Ricardo Tadeu. Ele me ligou ontem, eu estava bastante tranquila, feliz com esse momento que a gente ia passar aqui hoje. Aí ele me ligou ontem um pouco ansioso e me deixou um pouco ansiosa também. Tamanha expectativa, enfim, né? Então não posso deixar de cumprimentá-lo com muito afeto, com muito carinho. Também para mim é uma referência, sem dúvida nenhuma, não apenas de jurista, juslaboralista, mas de apaixonado, absolutamente, perdidamente apaixonado pelo direito do trabalho. Vivo essa paixão, herdo essa paixão e tenho certeza que é também esse o vínculo que nos une aqui nessa manhã de sexta-feira, a paixão por esse direito do trabalho, pelo processo do trabalho, que precisam agora muito, muito do nosso cuidado e da nossa atenção. A gente tem tido que pensar com muita cautela nos caminhos da reforma trabalhista e também, como disse aqui o doutor Dalegrave, porque foi feita a toque de caixa, muito rapidamente, né? Talvez subestimando, posso já dizer isso de cara, a contribuição que a comunidade jurídica poderia fazer às alterações todas que foram primeiro propostas e agora já implementadas ao texto da CLT. São transformações muito relevantes, muito intensas, muito amplas e seria humano, para dizer o mínimo, que tivessem passado por um tempo maior de maturação. Então, quando a gente pensa na própria petição inicial, apesar da gente ter tido uma alteração relativamente pequena no texto do artigo 840 da CLT, nos parágrafos, principalmente no parágrafo 1º e na inclusão do parágrafo 3º, a gente já percebe que se a gente tivesse podido refletir um pouco mais sobre essas pequeníssimas alterações, a gente estaria aí, a partir da metade de novembro, ingressando num cenário jurídico armado, ou, enfim, incrementado de um pouco mais de segurança jurídica, né? Então, embora tenham sido mudanças do texto pequenas, os impactos podem ser gigantescos e os procedimentos que vêm desses impactos ainda são, em grande medida, incógnitas, né? Para os advogados, para os juízes. Então, a minha ideia é que a gente possa pensar um pouco junto sobre essas incógnitas. Então, como eu já disse desde o início, a minha ideia aqui é propor mais questões, né? Fomentar as perguntas e, portanto, apontar essas incógnitas. Então, a minha fala, a princípio, né, porque acredito muito na espontaneidade dos momentos também, mas a princípio se divide em 3 partes fundamentais, para que vocês possam acompanhar o raciocínio já desde o início. Primeiro, eu vou falar rapidamente da mudança do texto legal, só para a gente se contextualizar. Eu sei que estão todos aí lendo bastante, aquelas CLTs comparadas, tem os materiais bons que estão até circulando na internet, mas a gente precisa só recapitular sobre o que estamos falando aqui nessa manhã, de qual alteração legal estamos falando. Depois vou falar um pouquinho de críticas ou, enfim, observações
a essas mudanças legais, de acordo com os princípios específicos do direito do trabalho e, finalmente, com mais ênfase sobre quais são os desafios para a advocacia trabalhista, né? Deixando as reflexões sobre os desafios para a magistratura para o Dr. José Aparecido, que vem representando a magistratura aqui nessa mesa. Então, vou procurar focar mais nos desafios para a advocacia. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando de petição inicial, certo? E de uma alteração que se fez, fundamentalmente, a mais importante aqui, no parágrafo 1º do artigo 840. O parágrafo 1º do artigo 840 é o que já nos dava os elementos da petição inicial no processo do trabalho. E continua agora nos dando também os elementos da petição inicial. E a grande questão é, os elementos são exatamente os mesmos. O parágrafo 1º teve uma alteração conceitual muito importante, porque eliminou a menção, quando fala do endereçamento da petição inicial, ao presidente da junta ou ao juiz competente, já que as juntas de conciliação e julgamento não existem mais, né? E passa a fazer menção só ao juízo, não é? Deve haver o endereçamento ao juízo, que seja, enfim, o juízo competente para o julgamento da causa. Então, ótimo, começamos bem, um ajuste terminológico importante. De fato, o texto estava obsoleto quando fazia menção às juntas. Agora, quanto aos elementos da petição inicial, continuam sendo endereçamento, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, que era um ponto muito discutido no confronto entre o processo do trabalho e o processo civil, né? Continua sendo mantida, continua mantida aqui a exigência apenas de breve exposição dos fatos para a causa de pedir, e pedidos. A novidade, meus caros, é que com a reforma trabalhista, o parágrafo 1º passa a definir que os pedidos devem ser certos e determinados, vírgula, com a indicação do valor específico. Até tenho a expressão certa aqui. Com a indicação do valor. Então, há uma discussão, de fato, como também já antecipou o Dr. Delegrave, sobre o conceito de pedido certo e determinado, não é? Há parte da doutrina que entenda que pedido certo é sinônimo de pedido determinado, ou que pedido determinado é sinônimo de pedido liquidado ou não. Então, por via das dúvidas, aqui o legislador da reforma deixou claro que o pedido tem que ser tanto certo, quanto determinado, quanto com o valor indicado, para que não haja questão de que a ideia é que a petição inicial venha com seus pedidos liquidados, né? A gente ainda tem muito pouco material, os materiais estão sendo produzidos vivamente, calorosamente, agora nesse momento de transição da reforma trabalhista, mas ainda tem muito pouco material doutrinário. Da pouca doutrina que já nasceu da reforma trabalhista, a gente vê alguns livros que são mais objetivos, vocês sabem disso, eu sei que está todo mundo atrás do Jurandir ali, da LTR, que está no fórum do lado do elevador da Justiça do Trabalho, a gente passa ali todo dia pergunta, Jurandir, chegou mais alguma coisa aí, né? E a gente vê os livros, e como os autores estão preocupados em já ajudar a gente a entender o que está acontecendo, tem uns livros que estão muito objetivos, né? Que simplesmente mostram ali qual é o texto novo da CLT, dos artigos específicos da CLT, com comentários muito pontuais. Ainda não numa efetiva construção doutrinária, numa reflexão, num processo hermenêutico sobre esses novos dispositivos. Um dos livros que saíram agora recentemente, que eu acho que está mais legal, assim, com uma reflexão doutrinária um pouquinho mais aprofundada, e, portanto, recomendo, porque todo mundo está me perguntando e está todo mundo querendo trocar esse tipo de ideia, e é um livro que já trata um pouco mais também aprofundado e detidamente desse ponto aqui, do parágrafo 1º do 840 da CLT, é um livro do professor Homero Batista. Eu acho que tem aí, inclusive, e isso é uma propaganda válida, porque ajuda a todos nós. O Homero Batista é juiz do trabalho em São Paulo e é professor da USP de Direito Material e Processual do Trabalho e se preocupou em fazer uma análise mais cuidadosa desses novos dispositivos. Então, ele mesmo já pontua ali a diferença entre pedido certo e determinado e, por ser uspiano, com uma inspiração bastante clara no professor Wagner Gílio também, que era referência de processo do trabalho lá já, enfim, desde há muitas décadas, né? E o professor Wagner Gílio já aponta na obra dele, agora não me lembro, aponta, como que é o nome mesmo? Daquela obra do Wagner Gílio? Processual do trabalho. Essa. É um manual de processo do trabalho. Ele já lá apontava antes da reforma, anos antes da reforma, a possibilidade de apresentação de pedidos certos e determinados, ou quais seriam os desafios para a apresentação de pedidos certos e determinados na petição inicial que se
presente sob o rito processual trabalhista, né? E ele já diz assim, bom, pedido certo, enfim, todo pedido tem que ser. Até porque é o pedido que faz a expressão, ou é a expressão da subsunção dos fatos à norma, e o pedido, então, a gente já sabe disso, tem que decorrer, logicamente, da exposição fática que se fez na causa de pedir. Então, para que se possa apreciar essa decorrência lógica dos pedidos em relação à causa de pedir, eles precisam ser certos. E precisam ser certos porque precisam apontar com bastante precisão e exatidão quais são os objetos pleiteados. Deve-se pleitear com clareza o que se quer na petição inicial, até porque são os pleitos da petição inicial que fazem a delimitação objetiva da lide, ou seja, que delineiam quais serão os pontos controvertidos ou não, a depender da resposta do réu na sequência, e sobre o que deverá se pronunciar o judiciário, ou seja, sobre o que versa o conflito resistido, ou sobre o que versa, tecnicamente, a lide. Então, certos, os pedidos sempre precisaram ser. Por isso, inclusive, que no processo do trabalho, tradicionalmente, a gente tem essas petições iniciais com o abecedário inteiro no rol de pedidos, porque os pedidos têm que ser certos. Então, se eu tenho uma causa de pedir igualmente densa, não é? Cheia de elementos fáticos relevantes, eu tenho que ter um pedido para cada um desses elementos fáticos, com certeza, certamente delimitados. Diferente do conceito de determinação do pedido, para quem entenda que não são sinônimos, né? E me alinho a essa corrente, que é também a corrente do professor Wagner Gílio, também é a corrente do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, enfim. O pedido se torna determinado quando ele aponta ou quando ele expressa o elemento qualitativo e quantitativo daquele pedido que já é certo, do item que já é certo do rol de pedidos. Então, aí entendo que a gente possa entender a determinação do pedido como a própria liquidação do pedido, a expressão quantitativa do pedido. O pedido se faz determinado quando se expressa quantitativamente. Por isso, então, é que o legislador da reforma trabalhista toma esse cuidado, no parágrafo 1º do 840, de dizer que o pedido tem que ser certo e determinado, com indicação do valor específico. Então, não há dúvida. O que quis fazer o legislador da reforma trabalhista foi trazer à petição inicial a necessidade de liquidação de cada pedido. O parágrafo 1º do 840 continua, todavia, não exigindo como elemento da petição inicial o valor da causa. Isso já era uma discussão antiga do processo do trabalho, até porque o valor da causa já era fundamental para fins de delimitação do rito processual, para fins de incidência de custas, por exemplo, né? Mas não havia menção na CLT ao valor da causa. Agora, não há dúvida que o valor da causa passa a ser um elemento da petição inicial. Mas aí a gente já começa a ver um primeiro problema técnico, talvez, né, do parágrafo 1º do 840. Já que houve uma reforma com esse grau de intensidade, enfim, do critério que deve se impor sobre o pedido na petição inicial, também podia haver uma delimitação clara sobre a necessidade de indicação do valor da causa. Agora, a CLT passa a mencionar expressamente o valor da causa, quando ela passa a tratar também expressamente, por exemplo, de litigância de má-fé. A litigância de má-fé incide, em algumas hipóteses, sobre o valor da causa. Ou quando ela passa a tratar também expressamente dos honorários de sucumbência, que também terão o valor da causa como uma de suas bases de cálculo. E a partir do momento que passo a ter que apresentar uma petição inicial, a princípio, não é? A gente tem discussões ainda aqui sobre isso, que a gente vai tratar hoje. Mas a partir do momento que passo a ter que apresentar o pedido com sua expressão também quantitativa, sabendo que o valor da causa é a expressão econômica do pedido, então tem o valor da causa como um elemento também obrigatório da petição inicial. Se não obrigatório por imposição legal, um elemento necessário da petição inicial. E agora, o valor da causa que se apresenta por uma soma da expressão quantitativa de cada um dos pedidos da petição inicial. O parágrafo 2º do 840 continua tratando da petição inicial verbal. Então, o caput do 840 continua autorizando, né, que a reclamação trabalhista se faça de forma escrita ou verbal. O parágrafo 1º, que fala desses elementos da petição inicial que a gente acabou de falar aqui, se refere à petição inicial escrita. E o parágrafo 2º, a petição inicial verbal. Não muda o rito,
da petição inicial verbal, ela continua tendo que ser reduzida a termo. O texto do parágrafo 2º só foi alterado porque foi incluído mais um parágrafo no 840 da CLT, que é o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º traz uma novidade interessante também, e que decorre, logicamente, das alterações do parágrafo 1º. O parágrafo 3º cria condições objetivas ou hipóteses objetivas para a declaração de inépcia da petição inicial no processo do trabalho. A inépcia da petição inicial costumava até aqui transitar num caminho um pouco cinzento, não é? Pelos próprios princípios da simplicidade, da oralidade, da instrumentalidade das formas, tão caros ao processo do trabalho. O parágrafo 3º da CLT, que se aplica, portanto, à petição inicial escrita e verbal, já que a petição inicial escrita está no parágrafo 2º, a verbal no parágrafo 2º, no parágrafo 1º a escrita, no parágrafo 2º a verbal, e no caput a menção aos dois, e o parágrafo 3º faz menção ao caput e aos parágrafos anteriores, o parágrafo 3º fala que a petição inicial poderá ser extinta sem resolução do mérito, se não forem observados os critérios do pedido apontados no parágrafo 1º. Ou seja, também para a petição inicial verbal, o pedido tem que ser certo e determinado com indicação do valor. E a partir daqui, passo a segunda parte da minha exposição. Então, eu tinha falado para vocês que primeiro ia falar do que mudou, né? O que a gente tinha, o que a gente tem agora. E agora faço alguns comentários que invariavelmente são críticos, à luz dos princípios específicos do direito do trabalho, as alterações que se fizeram a 840 da CLT. Então, em primeiro lugar, se a gente leva em conta os princípios da informalidade do processo do trabalho, da simplicidade do processo do trabalho, a gente tem de cara que perceber que o parágrafo 1º do 840 da CLT padece de alguma esquizofrenia. Ele é um pouco Frankenstein. Por quê? Não só porque, eventualmente, posso pensar que a indicação de pedidos certos e determinados com indicação de valor específico contrarie os princípios da informalidade e da simplicidade, não é isso. Mas é estranho o legislador da reforma ter mantido, estranho não, né? Enfim, algo que chama atenção, ter mantido como exigência para a causa de pedir tão somente a breve exposição fática. Isso tem a ver, claro, com os princípios fundamentais do processo do trabalho. Ao trabalhador ou ao advogado do trabalhador não se impõe a exposição da fundamentação fática, da exposição da fundamentação jurídica ou legal. Basta fazer uma breve exposição dos fatos, para que, a partir dos fatos, se presuma a subsunção ao direito, ou se faça pelo próprio magistrado a subsunção ao direito, e ao reclamante incumbe apenas apresentar os pedidos que vêm daí. Então, tudo bem, a gente mantém esse elemento de simplicidade, de informalidade, como um elemento da petição inicial. Basta a breve exposição de fatos. Mas, por outro lado, passa a se exigir a indicação de pedidos certos e determinados. Eu tenho, então, em uma mão, uma causa de pedir que se baseia em fatos, à luz dos princípios do processo do trabalho, que é um processo que rege uma relação absolutamente específica, não é? Que se dá entre sujeitos necessariamente desiguais, para que haja a própria relação de emprego, se eu estiver falando da relação de emprego, ou seja, tem que haver subordinação nessa relação que é instrumentalizada pelo processo do trabalho, e, portanto, é um processo que se rege por princípios também especiais. Mas, por outro lado, eu tenho um elemento absolutamente processual civil, que se inclui no parágrafo 1º do artigo 840. A indicação de pedidos certos e determinados é característica do processo civil. É exigida expressamente pelo Código de Processo Civil. E agora, inclusive, pelo Código de Processo Civil novo, em artigos específicos, que explicam o que é o pedido certo, que é obrigatório, o que é o pedido determinado, que também é obrigatório. Não há dúvida de que não é a mesma coisa. O pedido tem que ser certo e determinado. Tem que ser objetivado, delimitado e tem que se expressar quantitativa e qualitativamente no processo civil. Por isso digo que essa alteração que se fez ao parágrafo 1º do artigo 840 da CLT deixa
tecnicamente, principiologicamente, esse parágrafo primeiro, os elementos exigidos para a petição inicial, componentes de uma norma esquizofrênica, que tem um pé no processo do trabalho, fortemente, quando diz que a causa de pedir pode se dar pela breve exposição dos fatos, e um pé lá longe, no processo civil, que exige que o pedido seja certo e determinado, com indicação de valor. Na prática, a gente pode operacionalizar isso? Ok, pode, a gente vai até pensar sobre isso aqui. Mas, teoricamente, eu tenho um desrespeito a uma lógica sistêmica de expressão do processo do trabalho. E ainda, enfim, se for para pensar em talvez possíveis falhas técnicas ou imprecisões técnicas que ignoram o caráter sistêmico, principiológico do processo de trabalho, também a gente pode pensar nesse detalhe do valor da causa ter continuado fora do parágrafo 1º do 840. Então, é um texto legal que podia ter sido um pouco melhor pensado, um pouco melhor refletido, inclusive porque institui essa dualidade de conceitual e principiológica aos elementos que se exigem à petição inicial. A antiga redação, meus caros, do parágrafo 1º do 840, era expressão fundamental da afirmação dogmática da autonomia do processo do trabalho, como uma disciplina que, de fato, se rege por princípios específicos, em razão da relação social que instrumentaliza perante o judiciário. A nova redação ajuda na desconstituição, me parece, dessa afirmação dogmática de autonomia. Ou nos faz pensar sobre ela, pelo menos, né? E aqui eu vou inclusive, na linha do próprio comentário que o professor Homero Batista faz a esse parágrafo 1º do 840. Né? Ele mesmo fala disso, de expressão de autonomia, enfim. Era um estandarte da simplicidade do processo do trabalho, da informalidade do processo do trabalho, a redação antiga do parágrafo 1º do 840. Gente, não significa até aqui que eu estou criticando a necessidade de apresentação de pedido certo e determinado. Né? Enfim, isso pode ter, de fato, uma grande relevância, talvez, ao princípio da celeridade, enfim. Eu estou falando aqui de coesão teórica, né, do processo do trabalho e dos artigos, ou dos parágrafos, aqui no caso, que se inseriram pela reforma trabalhista, ou que se alteraram. Então, agora a gente tem um rol híbrido de elementos a serem observados na composição da petição inicial. E ainda, quando penso no princípio da oralidade, ou quando penso no ius postulandi, ou quando interpreto o novo texto do parágrafo 1º do 840, à luz desses dois elementos, do princípio da oralidade e do ius postulandi. Se eu avaliar, gente, que a petição inicial, também verbal, deve se apresentar com pedidos certos e determinados, talvez eu tenha aí a própria inviabilização do ius postulandi. Como pode o trabalhador se apresentar em juízo, apor uma petição inicial verbalmente, já com a responsabilidade de tornar certos e determinados os seus pedidos? Talvez isso seja viável se a reclamação se basear em um elemento mais simples, talvez no pedido de pagamento das verbas rescisórias, quando o empregado já tiver consigo o termo de rescisão do contrato de trabalho, inclusive para instruir a sua petição inicial, aí ele até pode apresentar um pedido de maneira certa e determinada. Mas e se ele estiver pedindo horas extras? E se ele estiver pedindo comissões não pagas? Ou algum tipo de remuneração variável que se baseava em critérios desconhecidos por ele? Então, mais um problema, um possível problema técnico da nova redação do 840 da CLT. Talvez a exigência de apresentação de pedidos certos e determinados devesse se apresentar apenas a petição inicial escrita, ou aquelas hipóteses em que o reclamante se apresente em juízo se valendo do ius postulandi, sem estar acompanhado de um advogado. Estando acompanhado de um advogado, os pedidos devem ser certos e determinados. Algo a se pensar. Mais uma questão, é o que eu estou dizendo a vocês, estou fazendo questões. E ainda tenho visto uma discussão sobre o parágrafo 1º do 840 da CLT, que diz respeito a outro princípio, um princípio que não aparece em todas as obras, mas é uma expressão, enfim, dos princípios especiais do processo do trabalho, que é o princípio do acesso facilitado à jurisdição.
Então, como se a exigência de apresentação de pedidos certos e determinados dificultasse o acesso do trabalhador brasileiro à jurisdição. E aí aqui eu tenho, talvez, questões, porque, de novo, eu acho que essa exigência nova do parágrafo 1º do artigo 840 apresenta óbices, no que diz respeito ao acesso à jurisdição, ao trabalhador que se apresente em juízo desacompanhado de advogado, querendo se valer do 791 da CLT, que continua lá vigente, ou seja, do ius postulandi. Agora, a partir do momento que o trabalhador constitui advogado, parece que não necessariamente o acesso à jurisdição fique prejudicado pela exigência de apresentação de pedidos certos e determinados. E aqui é uma provocação que se apresenta a mim como advogada e que faço aos colegas advogados aqui presentes. Hipossuficiente é o trabalhador, é o reclamante, né? Que em regra é o reclamante da petição inicial. O advogado não é hipossuficiente. O advogado deve ter conhecimento técnico bastante que viabilize o acesso à jurisdição por parte do seu cliente. Se passa a ser uma exigência legal a apresentação de pedidos certos e determinados, com indicação de valor específico em petição inicial, é o advogado que deve conhecer quais serão os meios viáveis ou os meios possíveis para se viabilizar o atendimento a essa nova exigência legal. Então, não concordo que essa nova exigência aos elementos da petição inicial, de fato, possa prejudicar, ou, enfim, contrariar o princípio do acesso facilitado à jurisdição ou à justiça. Né? Então, a gente tem que diferenciar aqui quais são as possibilidades do empregado de, enfim, conhecimento técnico e a posição de petição inicial verbal, enfim, com indicação de valores para os seus pedidos, e qual é a possibilidade do advogado de fazer isso. Né? Então, quando a gente começa a pensar nos desafios que se apresentam ao advogado e nas ferramentas que o advogado ou a advogada devem utilizar ou podem utilizar, enfim, para atender essa nova exigência legal, a gente pode agora, então, passar à terceira parte dessa minha exposição, a parte final, que é essa que se propõe a tratar dos desafios à advocacia, pontualmente, no que diz respeito ao cumprimento dos novos contornos do parágrafo 1º do 840 da CLT. Primeiro, e aqui eu também estou tentando colher quais são já as questões que estão aparecendo nos livros, nos corredores dos fóruns. Eu estava em Cascavel essa semana fazendo audiências lá, e entre audiências fui para a sala da OAB estudar, enfim, e comecei a ficar incomodada, porque estava muito barulhenta a sala da OAB. Eu coloquei meu fone de ouvido, eu precisava estudar mais um processo, enfim. Até que eu falei, nossa, peraí, Maíra, pensa. Tirei meu fone de ouvido e comecei a prestar atenção no que é que estava causando aquele agito, aquela absoluta agitação na sala da OAB. Os advogados estavam comovidos e discutindo apaixonadamente o parágrafo 1º do 840 da CLT. E eu estava, na verdade, estudando também para isso, para, enfim, montar essa minha fala para hoje. Eu falei, nossa, eu estou aqui vivendo a praxis, né, dessa discussão. E aí a questão toda era, e agora? A gente vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado? E aí os advogados de reclamante com uma opinião, os de reclamada com outra opinião, enfim. E aí também fiquei ali colhendo, entrei na discussão, dei uns pitacos e fiquei colhendo questões, né? São essas as questões da vida real sobre essas mudanças legais que se apresentam. E um dos pontos que eu ouvi ali puxa, mas a gente vai ter que liquidar. Tudo bem, o pedido tem que ser certo e determinado, mas a gente vai ter que liquidar a pretensão ou a gente vai ter que liquidar o direito? Eu tenho que liquidar aquilo que eu espero ganhar, tudo aquilo que eu espero ganhar, pelos parâmetros que apresentei na causa de pedir, pela exposição fática, ou já aquilo a que de fato faço jus. Então, estou pensando aqui, por exemplo, em horas extras. Então, a causa de pedir apresenta lá horários gerais de entrada e saída, de intervalo, enfim, de labor aos finais de semana. Eu devo liquidar o pedido com base nesses parâmetros ou devo liquidar o pedido com base nos meus cartões ponto, confrontados com os olerites, enfim, já apresentar uma espécie de demonstrativos de diferenças de horas extras que geram ali o valor do pedido de horas extras. Bem, acho que essa resposta fica fácil, ou um pouco mais fácil agora,
que a gente tem no processo de trabalho a previsão, enfim, expressa de honorários de sucumbência, né? E honorários de sucumbência que também, como já falei a vocês, incidem sobre o valor da causa, ao lado de multa por litigância de má-fé, ao lado de custas. É claro que para o reclamante passa a ser mais interessante, já que tem que, a princípio, liquidar os seus pedidos, que os liquide com base em seu direito, não com base em sua pretensão, se sua pretensão for maior que o direito efetivamente. E aí a gente entra no primeiro grande problema que vem daí. Como pode o reclamante liquidar os seus pedidos se a maior parte dos seus pedidos se esclarece ou se delimita efetivamente, ou se os direitos que vêm daí se delimitam com base em documentos que só podem ser apresentados pela reclamada? Como, por exemplo, os cartões ponto. Esse é o maior exemplo, é o que está todo mundo pensando, enfim, né? Como fazer, portanto, quando se apresentarem dificuldades à liquidação dos pedidos? Essa é a questão, não é? E aí tem caminhos viáveis e possíveis, todos sob análise, sob reflexão intensa. Em primeiro lugar, me parece possível, ou um instrumento bastante interessante para esse tipo de situação, o manejo de tutela cautelar antecedente para a exibição de documentos. Então, antes de fazer a petição inicial, já que a petição inicial já deve se apresentar com pedidos certos e determinados, sob pena de inépcia, extinção sem resolução do mérito, então, de maneira preparatória à petição inicial, apresenta-se tutela cautelar de exibição de documentos. Ótimo. Então, peço lá, quero que a reclamada apresente cartões ponto, enfim, formulários com itens de apuração de remuneração variável, relatórios de prestação de contas, etc. Enfim, tudo aquilo que possa me ajudar a liquidar os meus pedidos com base nos meus direitos, tomando cautela, portanto, quanto à fixação do valor da causa, que pode se virar contra o próprio reclamante. Mas aí eu faço uma questão a vocês. Então, tudo bem, o advogado, vejam, como eu disse a vocês, o advogado conhece tecnicamente esse instrumento da tutela cautelar antecedente para exibição de documentos. O advogado pode manejar isso, de maneira que o direito de acesso à jurisdição do seu cliente não se prejudique. Mas a gente sabe que os honorários cobrados pelo advogado que atua em defesa da classe trabalhadora são honorários, como regra generalíssima, que se cobram sobre o êxito da reclamação, inclusive, enfim, pela própria tabela da OAB é assim. Até porque o reclamante, quando procura o advogado para ajuizar uma ação trabalhista, aqui, claro, sob pena de simplificar demais a questão, né, mas, regra geral, está desempregado, perdeu o emprego. Não tem como tirar do bolso honorários que possam pagar o trabalho absolutamente complexo que é o de elaboração de uma petição inicial. Então, tudo bem, cobra-se pelo êxito. Como pode o advogado, então, ter remunerado o seu trabalho por esse procedimento preparatório à petição inicial, que não tem um êxito em pecúnia, a própria cautelar? Ah, você pode colocar no fim da reclamação trabalhista, já lançar lá? Pode ser. Agora, a tabela de honorários da OAB, que nos apresenta parâmetros éticos e que visam evitar concorrência desleal, enfim, entabula que os honorários para esse tipo de medida, para tutela cautelar preparatória, variam ali no Paraná de R$ 1.800 a R$ 2.300. Então, a gente pode, atuando no direito do trabalho, não cobrar pro labore, não cobrar honorários pela própria apresentação da tutela cautelar preparatória, nesse caso, de exibição de documentos? Não sei, eu acho que a gente tem uma questão a pensar aí. A gente estaria fazendo concorrência desleal? Não sei. Não sei. São questões, perguntas. Ainda, além da apresentação de tutela cautelar antecedente para exibição de documentos, ou ao lado disso, tenho visto algumas discussões aí que propõem que a petição inicial faça já um requerimento de início, de possibilidade, enfim, de emenda após a apresentação dos documentos pela reclamada. Então, apresento a petição inicial e já requero ali, excelência, né, excelentíssimo julgador, quero que me seja garantido prazo para emendar a inicial, fazendo a liquidação dos pedidos após a apresentação de documentos pela reclamada. Aí aqui eu tenho duas questões. Nesse caso, então, eu posso apresentar a petição inicial com pedidos não determinados?
isso já geraria inépcia da petição inicial? Posso esperar a oportunidade do prazo para emendar a inicial liquidando os pedidos? Ou eu apresento uma inicial com pedidos mal liquidados? Não sei. Qual é o efeito disso, o ônus disso, e depois corrijo essa liquidação? E segundo, tenho que observar o artigo 329, inciso 2º do CPC, que determina que só posso emendar a petição inicial após a citação do réu com a sua concordância? O réu vai precisar concordar com a emenda à inicial para a liquidação dos pedidos depois que ele apresentou os documentos com a defesa? Não, talvez isso já seja um grave empecilho, enfim, ao cumprimento do elemento de determinação dos pedidos da petição inicial. Perceberam isso? Ah, ok, posso pedir prazo para emendar a inicial. Bom, mas eu estou me baseando aqui largamente em diversos dispositivos do processo civil. Então, eu tenho que observar também o 329, inciso 2º. Só emendo a inicial depois da citação com concordância do réu. Posso ficar na mão do réu desse jeito? E, além disso, finalmente, ainda pensando na aplicação, insisto em dizer, subsidiária, do Código de Processo Civil a essa situação, a gente também tem que lembrar do 324 do Código de Processo Civil. 324, principalmente nos incisos 2º e 3º. O 324 apresenta exceção, o parágrafo 1º do 324 apresenta uma exceção à regra de que os pedidos sejam determinados. O 324 fala assim, os pedidos têm que ser determinados, a não ser que se apresentem de forma genérica, ou podem ser genéricos, podem se apresentar de forma genérica, sem liquidação, sem indicação do valor. E aí, os pontos que nos interessam são dos incisos 2º e 3º. O inciso 2º me fala, quando não for possível ao autor delimitar os valores. E o inciso 3º fala, quando a delimitação de valores depender de um ato do réu. Ou seja, da apresentação de documentos pelo réu. Então, eu posso apresentar documentos genéricos quando não for possível delimitar valores, ou quando a delimitação depender de ato do réu. A maioria dos pleitos de natureza trabalhista tem expressão genérica, ou se enquadram nessas hipóteses que autorizam a apresentação genérica do pedido. Se fica autorizada a apresentação genérica do pedido com base no próprio 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e a maioria dos nossos pedidos tendem a ter essa natureza, então eu posso dizer que a alteração do parágrafo 1º do 824 é natimorta? A exigência de apresentação de pedidos determinados e certos, com indicação de valor, já é letra morta a partir do seu nascimento? Por causa da natureza das demandas que são tratadas pelo processo do trabalho? Se for apresentar pedidos genéricos na petição inicial, devo já fazer menção ao 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil? Claro, me parece que sim. São questões, mais uma vez. Não é? Já estou me encaminhando ao fim, encerrando. E ainda, quando for possível fazer a determinação do pedido. Aqui eu estava falando, quando é difícil, quando eu tenho empecilhos, quando tenho impedimentos. Faço cautelar, peço para emendar, uso o 324 para fazer pedido genérico. E quando for possível liquidar os pedidos? O reclamante já tem que apresentar uma memória de cálculos junto com a petição inicial, de modo a viabilizar a análise dos cálculos em defesa. E mais, a defesa já deve impugnar especificamente também os valores? Sob pena de preclusão? Ou fica garantida a possibilidade de eu impugnar os valores lá na frente, nos embargos da execução, e depois no agravo de petição? Bom, me parece que se a petição inicial já traz os pedidos líquidos, pelo princípio da impugnação específica, a contestação também já deve impugnar os valores. E aí a questão, meus caros, até para já finalizar e fazer minhas questões aqui ao Dr. José Aparecido. Se a inicial apresenta pedidos certos, determinados, portanto líquidos, a contestação se manifesta impugnando valores, e talvez até apresentando já memórias de cálculo sobre isso. Eu tenho, portanto, que a discussão de valores se faz matéria controvertida em fase de conhecimento, clamando, consequentemente, pelo pronunciamento jurisdicional em sentença.
Então, a sentença deve se pronunciar sobre os valores, especificamente, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. E se a sentença se pronuncia sobre os valores, eu posso recorrer ordinariamente dos valores fixados em sentença e, portanto, levar ao Tribunal Regional do Trabalho a apreciação de valores em composição turmária e não pela seção especializada? Eu prometi que eu ia fazer perguntas e não dar respostas. De fato, enfim, são questões que têm me deixado perplexa. O meu colega Israel, a gente se encontra muito na Justiça do Trabalho, ele está há 2 semanas falando: Maíra, você vai me ajudar, né? Você vai apresentar umas soluções lá, leva um modelo de petição inicial, alguma coisa assim. Eu falei, não garanto isso. E, de fato, né? Enfim, estou trazendo questões, são reflexões. E, como disse, essas últimas são, enfim, questões que apresento muito, muito respeitosamente à magistratura e, portanto, encerro assim as minhas colocações, passando a palavra ao Dr. Dalegrave para que dê prosseguimento pelo Dr. José Aparecido. Obrigada.